Eu abandonei um concurso público federal para ser um professor de xadrez em tempo integral em São Luís do Maranhão. E essa foi a decisão mais difícil da minha vida. Deixou minha família de cabelo em pé, não sem razão, né? Mas vamos lá, deixa eu te explicar as motivações para eu ter tomado essa decisão, quem eu sou, se eu me arrependo ou se eu não me arrependo, o que, é que eu estou fazendo da vida. Vamos lá, eu sou o Nicolau Leitão, eu cresci aqui em São Luís do Maranhão, no bairro do São Francisco, jogando bola na rua, sendo um completo apaixonado por esporte de uma maneira geral, né? Então, cresci jogando bola, competi no futsal, competi futebol de areia. Aqui em São Luís, uma curiosidade, a gente hoje é referência em futebol de areia, aquela areia fofa, né? Que o Brasil é multicampeão mundial, mas a gente aqui em São Luís tem aquela areia durinha, né? A areia que não é aquela areia fofa típica do futebol de areia. Mas enfim, isso é só uma curiosidade, competir também no futebol de campo, no clube em que meu avô foi presidente, Maranhão Atlético Clube, apesar de eu ser boliviano. Sabe o que é boliviano? Quem torce para o Sampaio Corrêa, que tem as cores da Bolívia. Mas enfim, isso são só divagações. E uma coisa muito importante nesse aspecto de eu ser um apaixonado por esporte desde nascença, é que eu cresci jogando xadrez, né? Guarda essa informação. O xadrez, para minha família, o xadrez ele é considerado esporte, arte e ciência. Mas para minha família ele é mais do que isso tudo, ele é um estilo de vida. O meu pai aprendeu a jogar adolescente, numa viagem que ele fez a Brasília, aprendeu com os primos em Brasília, ficou apaixonado. Meu pai sempre gostou muito de atividades intelectuais, né? Meu pai sempre leu muito, apaixonado por música, inclusive música erudita, especialmente Villa-Lobos, que ele toca no violão. Então ele se apaixonou pelo xadrez, foi algo assim natural para alguém que gosta tanto de estudar, né? Então, daí meu pai, quando voltou a São Luís, ficou procurando lugares em que as pessoas jogavam. Isso a gente está falando de década de 1970, né? Então, na escola em que meu pai estudou, e que todos nós estudamos, o xadrez foi pioneiro aqui no Maranhão, né? O professor Luiz Pinho veio, salvo engano, da Bahia e colocando o xadrez aqui na escola. O meu pai jogava num lugar super curioso, aliás, em dois lugares super curiosos, né? Meu pai jogava na capela de uma igreja, da igreja de São Pantaleão, que é a rua que nasceu, sabe quem? O Sampaio Corrêa, nosso time. Com um padre holandês, padre Bernardo Ramsay. História interessante, né? Todo mundo fica fascinado, me cobram, inclusive, de registrar isso em livro, em documentário. O papai jogava xadrez na capela da igreja de São Pantaleão com um padre holandês, padre Bernardo. Padre Bernardo já veio da Holanda, trazendo jogos de peças, relógios, livros, já com essa ideia de reunir a garotada para jogar xadrez. Depois eu fui sabendo que ele foi uma figura muito rica aqui no Maranhão. Ele foi professor de latim da Universidade Federal, ele reunia a rapaziada para grupos de teatro, enfim, uma figura muito interessante. Meu pai também jogava em outro lugar super inusitado e aí bem diferente, né? Que era uma barbearia, a barbearia do Seu Mundico. O Seu Mundico virou uma figura folclórica para o xadrez maranhense. Então, curioso, né? Meu pai competiu também em jogos escolares maranhenses, jogos universitários, inclusive brasileiros, representando o Maranhão. Então, muito apaixonado pelo xadrez. Quando ele casou com a minha mãe, teve filhos, ele já tinha na cabeça que ele ia ter que ensinar todos os filhos a jogar xadrez. Então, o Ricardo, que é o mais velho, Rafael, depois eu, né? Rafael é um dos maiores enxadristas da história, se tornou um dos maiores enxadristas da história do Brasil, né? Ele foi campeão mundial duas vezes, ele foi 7 vezes campeão brasileiro, ganhou todos os pan-americanos de categoria que ele jogou. Ele até hoje é o grande mestre brasileiro que conseguiu esse título, essa titulação, que é a máxima titulação do xadrez com menos idade, com 18 anos. E ele sempre teve essa ideia, já desde criança, desde muito novo, a ideia de se profissionalizar no jogo de xadrez, se profissionalizar como um enxadrista. Tanto assim que ele foi para morar em São Paulo quando ele tinha 15 anos de idade. Ele foi morar na cidade de Americana, ali perto de Campinas. Eu cresci jogando xadrez, tive destaque, assim, ganhei várias competições estaduais, ganhei um campeonato brasileiro para garotos de até 14 anos, né, na modalidade de xadrez rápido. Eu sempre ficava ali nas primeiras colocações nos campeonatos nacionais que eu disputava, fui vice-campeão dos Jogos Escolares Brasileiros, mas eu não vislumbrei, como meu irmão, a possibilidade de ser um enxadrista profissional. Para mim sempre foi um hobby, uma das coisas, né, que eu mais gostava de fazer.
Então chegou aquela época ali de decidir o que fazer da vida, inclusive eu passei um ano sem jogar xadrez, essa época de vestibular e tudo, e eu não estudei nem para o vestibular e nem xadrez, e fiquei totalmente sem saber o que fazer. Meu pai é engenheiro de formação, depois ele largou tudo e fez direito, virou promotor, né, de justiça. Meu pai é um cara brilhante intelectualmente, brilhante mesmo, assim, todo mundo que conviveu com ele, que convive com ele e que tem algum contato comigo fala que o papai realmente é uma das pessoas mais inteligentes que as pessoas conhecem, né. Então, motivado por isso, eu fiz um pouco de direito ali numa faculdade particular, mas não gostava nem um pouco. E aí eu comecei a fazer isso que eu estou te fazendo aqui, um pouco dessa regressão, vamos dizer assim, voltar para entender o que que realmente me dava energia. E foi que eu pensei: "Cara, o que me dá energia é esporte, isso é o que me fascina, né". Então a decisão natural seria cursar educação física. Mas tinha um problema, acontece que eu sou muito fraco em biologia, química, né, que inclusive seriam disciplinas cobradas numa prova discursiva de segunda etapa, à época não era pelo Enem, né. Então eu descartei, fazer educação física. Eu disse: "Bom, então eu, de novo, apaixonado por esporte, eu cresci devorando revista Placar, assistindo todos os programas esportivos, mesas redondas e tudo, né. Então eu digo: "Não, vou fazer então comunicação para trabalhar como jornalismo esportivo". E foi assim, eu passei então para comunicação social, com habilitação em rádio e TV na Universidade Federal do Maranhão. E gostei demais do curso, me destaquei, né, e eventualmente passei no concurso público federal da empresa Brasil de Comunicação, que é a empresa que administra as emissoras públicas do país, de rádio e TV. Fui convocado, fui para Brasília, morei com o Ricardo, olha só que coincidência, morei com meu irmão lá em Brasília, isso me deu uma força danada. O que me deu uma força danada também foi jogar xadrez, porque eu cheguei lá sem ter amigos, mas bastou eu jogar o primeiro torneio, lá na Ascad, que eu me entrosei com a rapaziada, isso foi uma força danada, voltei para São Luís, né? Isso eu já casado com um filho, Luiz Gustavo. É, E assim, na época eu nem percebi como seria importante esse concurso, né? Com o tempo, inclusive, o salário foi aumentando significativamente, aumentando mesmo exponencialmente. E eu fui tendo prorrogação de jornada, fui tendo outras coisas. Em Brasília eu tinha adicional de insalubridade pela radiação, né? E aí foi que eu percebi, cara, esse concurso realmente. Na época eu pensava assim, esse concurso mudou minha vida, né? Comprei minha casa. Acontece que eu gostava do que eu fazia, o salário era relativamente bom, eu jamais ia ficar rico. Eu ouvi outro dia uma frase de um amigo meu, que eu achei super interessante sobre concurso público. O concurso ele te fecha duas portas, a da pobreza e a da riqueza. Mas ele te garante aquela, supostamente, ele te garante aquela estabilidade ali. Se você não cometer nenhuma loucura, você vai dar tudo certo para você, né? Mas acontece que o ambiente organizacional era péssimo, horrível. E isso se agravou com a primeira eleição do Bolsonaro, porque ficou aquele suspense, muita gente dizendo que a empresa poderia acabar. E eu era seletista, né? Então as pessoas diziam: olha, tu não tem essa estabilidade toda. Foi aí que surgiu o plano de demissão voluntária, que oferecia lá uma recompensa para quem saísse, né? E tinha um pouco de clima assim de terrorismo, dizer assim: olha, vocês podem ser demitidos, podem ser exonerados, vai ser pior do que pegar essa indenização. Eu fui juntando, né, minha insatisfação profissional com essa possibilidade. Eu sempre dei aula de xadrez à parte, né, em escolas, e nessa época eu era coordenador do projeto xadrez nas escolas públicas do Maranhão. E isso, aquilo ali, então ficou na minha cabeça, cara, eu vou sair, eu vou sair. E minha família desesperada com essa possibilidade. Foi quando eu tive uma conversa com meu irmão Rafael, né? Que então ele me fez assim algumas provocações. Falou assim: cara, toda vez que a gente senta para conversar, tu reclama do serviço. Tu não tem coragem, não? Tu não acredita em ti? Tu não confia em ti? Ah, isso aí foi tipo aquela história de ninguém me chama de covarde. Na segunda-feira, eu assinei meu pedido, né, de adesão ao plano de demissão. Foi um choque para todo mundo. Cara, tem certeza? Pensa mais um pouco. Eu disse: não, é isso aí. E então, em janeiro, né, do ano seguinte, eu montei a minha escola de xadrez, a Escola Leitão de Xadrez, e é isso que eu venho fazendo até hoje, né? Então, eu trabalho hoje, felizmente,
nos 3 turnos, felizmente e infelizmente também. Também não vamos romantizar isso daí, né? Isso é uma coisa importante que eu quero falar aqui também. Eu trabalho hoje de segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite, em várias escolas, aulas particulares. Eu tenho meus cursos online, inclusive. Acessa aí para conhecer, nicolauleitão.com. Tem um canal aqui no YouTube específico de xadrez para as crianças, que é o Tio Nico Educativo. Tem um vídeo lá já com mais de 100 mil visualizações. Sábado de manhã eu dou aula em outro município, aqui na Grande São Luís, chamado Passo do Lumiar. Então eu estou trabalhando um bocado, né? Então estou me virando como eu posso, né? Eu tenho um salário para o padrão brasileiro, é um salário bom, assim, de novo, eu não vou ficar rico desse jeito, acho que eu quero ficar rico aqui no YouTube. Me ajuda, dá o like, te inscreve no canal, compartilha para quem possa se interessar por esse tipo de vídeo, mas tô me virando, né? Então, assim, uma pergunta que as pessoas me fazem demais é: mas tu não te arrepende dessa decisão? Eu sempre digo que eu não gosto muito de responder essa pergunta, mas aqui para ti eu vou responder e sim, em alguns momentos eu gostaria de ter férias, eu gostaria de ter 13º, eu gostaria de ter as regalias, vamos falar essa palavra entre aspas assim, né, de um trabalhador, de novo entre aspas, normal, né? As pessoas falam assim: mas tu trabalha com xadrez? Eu digo: trabalho com xadrez, né? Então, em alguns momentos, sim, vem, bate o arrependimento. Eu quero fazer desse canal algo honesto, realista, sem romantizar esse negócio de dizer assim: trabalhe com o que você gosta, que você não vai ter que trabalhar um dia da sua vida. Mentira, cara. Tem dia que eu tô cansado, especialmente de sala de aula, não é fácil. Eu dou aula de xadrez em sala de aula para educação infantil, imagina, né? Crianças de 5 anos de idade, de 4 anos de idade, infantil 1. Tem dia que eu chego em casa esgotado e que eu penso assim: eu queria levar uma vida normal, né? Mas no dia seguinte renova a energia, lembro como eu acredito no potencial do xadrez, né? Uma atividade que auxilia na memória, concentração, raciocínio analítico e sintético, poder de decisão, autocontrole, paciência, por aí vai, aprendizagem de línguas estrangeiras, tudo empacotado por uma atividade super divertida, desafiadora, né? Então, daí, eu já tive alguns colegas, tanto de EBC como de outras instituições, que me perguntam assim: cara, tu me aconselha a tomar essa decisão que tu tomaste? E aí eu não gosto de dar conselho nesse sentido, porque eu não quero me responsabilizar por isso, tá? Então, nesse vídeo aqui eu não vou aconselhar ninguém a fazer o que eu fiz, eu quero só relatar minha experiência e dizer que eu me orgulho de ter tido coragem de tomar essa decisão. Tá? O espírito da coisa é essa: eu me orgulho de ter tomado essa decisão, eu faço uma coisa que eu acredito, isso me dá muita energia, eu acredito realmente no potencial do que eu faço, é, sem falsa modéstia, me acho muito bom no que eu faço, nesse propósito de dar aula de xadrez para iniciantes, para crianças, eu construo personagens, eu brinco com as crianças, eu gosto muito de criança, então eu realmente gosto muito de todos esses aspectos. Eu gostaria de ganhar mais, eu quero ganhar mais, estou trabalhando para ganhar mais, eu acredito muito no potencial da internet, do YouTube, para conseguir fazer isso, e gostaria de trabalhar menos também. Tá? Então essas são as reflexões que eu queria te trazer aqui. Me deixa aí nos comentários, vamos interagir, o que você acha dessa decisão muito ousada, uma maluquice, né? E é isso, vamos interagir. Eram essas reflexões que eu queria trazer para a gente interagir, insisto. Vamos interagir aí sobre esse tipo de decisão. Valeu? Fica por aí e até o próximo vídeo.